como conseguir clientes fora do Brasil. Eu sei que esse é o sonho de muito prestador de serviço por ter a oportunidade de ganhar em moedas mais fortes, como o euro, o dólar, mas a verdade é que antes de você querer ter cliente fora do Brasil, e antes de eu te dizer como, é interessante eu passar aqui a seguinte perspectiva. O Brasil é um mercado muito interessante e muito promissor. Primeiro pelo tamanho que tem e segundo pela capacidade, o poder de compra médio, que poderia ser muito melhor se comparado com outros países, mas ainda assim é super competitivo no que descreve o digital e a forma como acontece o digital no Brasil. E por que isso? Porque no Brasil a gente é muito consumista. Por mais que não tenha o poder de compra pareado com Estados Unidos ou o que é que seja, ainda assim é muito competitivo. Então você consegue sim ter uma empresa de serviço, uma agência, uma produtora multimilionária atendendo só o mercado brasileiro. Isso é só um disclaimer. Agora eu vou te falar como ter uma empresa multimilionária atendendo fora também, que é o seu objetivo. E atender fora tem algumas nuances, tem algumas peculiaridades. A primeira é você entender que não é só sobre você replicar o que você faz no seu mercado. Você precisa conhecer o mercado de fora, ter contexto, entender como as pessoas consomem, o que as pessoas valorizam. Isso muitas vezes é subestimado. Então, por exemplo, eu vivo aqui na Europa há 5 anos, a maior parte desse tempo foi mesmo em Portugal, e aqui o mercado é bem diferente do brasileiro. A forma de ver, a forma de valorizar, o que valoriza, na verdade. Então, a gente tem conceitos básicos, tipo formas de pagamento, que só existem aqui. Por exemplo, o multibanco, o MBWay, são coisas específicas de Portugal. Você não vai conseguir criar uma página de venda com um checkout, por exemplo, e colocar Pix, que é um específico do Brasil, para o mercado português. Então, exemplos básicos e parece exemplos idiotas para dizer para vocês que ter contexto sobre como consome é muito interessante e muito importante. 3 formas agora, então, de você conseguir esses clientes. A partir do momento que você tem contexto, entende o comportamento de compra do consumidor naquele mercado, você começa pelo ponto 1, que são as parcerias. Mas antes de eu explicar o que eu quero dizer com parcerias, vou te pedir para inscrever nesse canal e ficar até o final, porque se o vídeo for relevante para você, e vai ser, aí eu vou te pedir para sentar o dedo no like para chegar em mais pessoas como você, empreendedores que querem fazer acontecer dentro e fora do Brasil. E bora lá, o que eu quero dizer com parcerias? É você ter literalmente parcerias estratégicas com agências, com produtoras, com empresas que fazem o mesmo que você em outro mercado. E por que isso é possível? Muitas vezes a empresa que já está consolidada naquele mercado, ela tem, obviamente, um ticket médio mais alto. Ela consegue praticar um ticket médio mais alto, ou seja, ainda assim subcontratar o seu serviço, pagando o que você já faz no Brasil ou um pouco mais até do que você aplica no Brasil, dependendo desse mercado que você está fazendo parceria. Se for um mercado europeu, que não tem tickets assim tão apelativos, você consegue praticar mais ou menos com essas parcerias do que você pratica no Brasil. Se for, por exemplo, um mercado americano, que tem tickets médios muito mais altos, você provavelmente consegue praticar até sendo subcontratado um ticket interessante. Então é entender onde você vai entrar, quais são as nuances, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são as oportunidades, e aí sim partir para cima das parcerias. Tá, João, mas como eu consigo essas parcerias? Cara, principalmente pelo LinkedIn, onde essas empresas estão posicionadas, você mapear essas empresas, e aí, cara, você tem internet, você tem Google, você consegue mapear, por exemplo, agência de tráfego em Lisboa. Ir lá e oferecer o seu serviço de gestor de tráfego para a agência de tráfego de Lisboa e fazer uma parceria para ajudar ela a prestar o serviço para o mercado português, espanhol, aonde for que ela presta. Esse é o primeiro ponto, essas parcerias estratégicas usando o LinkedIn para acessar essas agências, essas produtoras, a empresa que for coerente com o seu serviço. E mais que isso, mais que LinkedIn, até cold e-mail, né? Você mandar e-mails frios apresentando o seu trabalho no volume, sem parecer um spam, tá, gente? No volume, pode dar certo e também é recomendável, principalmente para quem está começando. Então, esse é o primeiro ponto, parceria. Segundo ponto, plataformas de contratação do seu serviço. Se você é um freelancer, principalmente, é mais fácil ainda você se posicionar nessas plataformas. Então, eu vou trazer 2 aqui que são muito famosas aqui na Europa, que é o Upwork e o Fiverr, ou Fiverr. Não sei qual é a pronúncia certa. Vocês sabem, galera, qual é a pronúncia certa? Não. Vou deixar aqui e você aí fica por sua conta a sua pronúncia do Fiverr ou Fiverr. Mas é muito bom essas plataformas, por quê? Porque tem muito tráfego, muitas pessoas procurando pelo tipo de serviço e você tá lá oferecendo seu serviço, você pode se posicionar para o mercado fora. É ideal que você esteja nessa plataforma sabendo, por exemplo, o inglês, que você acaba por ser muito mais competitivo, porque você consegue atender o mundo todo. Se você souber só português, você vai estar limitado ao mercado, por exemplo, de Portugal, porque o Brasil não usa muito o Upwork, usa outro como o Workana, que aí você já deve estar mais do que saturado dessas plataformas que já funcionam no Brasil. Tô falando de como fazer fora, e fora o Upwork é uma indicação. O Fiverr também, e se você for num outro vídeo que eu falo sobre como escalar o seu serviço, uma das coisas que eu uso lá é a questão de produtivizar o serviço. Então deixa aqui, produtor, o link do outro vídeo ou na bio para vocês poderem visitar lá e entender quais são esses conceitos de escala. Mas nessa produtivização também acontece nessas plataformas. Você literalmente listar o seu serviço como se fosse um produto e vender nessas plataformas para ser muito mais competitivo, porque você tem uma oferta óbvia e direta ao
ponto, e assim você consegue se destacar, porque também são muitos prestadores de serviço, por mais que seja muito tráfego, existe uma certa competição, mas não deixa de ser muito interessante essas plataformas, você tá posicionado lá. Upwork e Fiverr. Terceiro ponto, grupos de mentoria, mastermind, grupos de empresário. A partir do momento que você já está com um caixa maior, você já tem uma empresa mais robusta, você pode investir em estar nos grupos certos. Eu, por exemplo, estou no maior mastermind de Portugal e da Espanha, Paulo Faustino e Patrick Wind. Cada um desses é 20 mil euros. João, você tá louco? Isso dá um apartamento. Mas o retorno que esse tipo de grupo traz para mim é surreal. Por quê? Porque eu me posiciono com os maiores do mercado, eu tenho acesso aos maiores do mercado, eu tenho acesso a outras empresas e isso traz muito resultado líquido no final, traz muita venda, muito dinheiro no bolso da empresa. E é isso que importa. Então, se juntar a esses grupos é muito importante. Eu sei que já existem muitos grupos voltados para performance e para crescimento, a nível mesmo de estratégia, de conteúdo, tudo isso no Brasil, e que são muito competitivos e muito interessantes, mas se o seu objetivo é ir para fora, estar em grupos fora, vai fazer toda a diferença. Então, recapitulando, o primeiro são parcerias, o segundo são as plataformas e o terceiro ponto são os grupos. É isso mesmo, esse vídeo é mais curto, direto ao ponto, para te ensinar 3 maneiras de você entrar no mercado internacional. Eu espero que você não seja só um consumidor de conteúdo, mas também um implementador de conteúdo. E se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve aqui no canal, como eu já pedi antes, senta o dedo no like e tamo junto, que como eu sempre digo, é só o começo.